Oi, gente, é Josilma. A gente está entrando no terceiro bimestre, o nosso assunto é ecologia, que significa estudo da casa. Aí, dando introdução à ecologia, é o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos e sua interação com o ambiente. Mas para você entender a ecologia, é importante o conhecimento, a revisão de alguns conceitos básicos, como habitat, né, que é o lugar ou espaço onde o organismo ou grupo de organismos pode ser encontrado, né? Então, se tem um fungo em um tronco, então o habitat desse fungo é o tronco, certo? Nicho ecológico está relacionado ao modo de vida do indivíduo, ou de determinado organismo ou grupo de organismo e seu papel no ambiente, né? O nicho ecológico, quando a gente estuda o nicho ecológico, a gente precisa entender o tipo de alimentação desse indivíduo, a sua reprodução e o papel que esse indivíduo tem naquele ambiente, certo? Isso é o nicho ecológico, o modo de vida de um indivíduo. Fatores bióticos e abióticos, onde os fatores bióticos são os seres vivos e os abióticos são as condições de sobrevivência, né, que é desempenhado pelos fatores físico-químicos no ambiente e que interfere na presença e na atividade dos seres vivos, como correnteza, temperatura, água, salinidade, luz solar, calor, umidade, nutrientes, entre outros. O excesso ou a falta desses fatores pode limitar ou impedir o crescimento de uma população. Aí a gente tem os biossistemas, que são os sistemas biológicos. Na ecologia, os elementos da natureza são organizados em níveis ou hierarquias. Os níveis são conhecidos como biossistemas ou sistemas biológicos e são formados pelos fatores bióticos e abióticos, que interagem uns com os outros e formam um todo unificado. Aí, o primeiro nível, a gente tem a biosfera, que é o nível mais elevado e é a parte habitada do planeta. O bioma, região terrestre, né, que apresenta uma vegetação característica e que essa vegetação influencia na região, certo? Principalmente na fauna. A gente tem ecossistema, que é o conjunto de todos os organismos de determinada área, ou seja, é o conjunto do biótico e o abiótico, e a interação desses seres vivos com esse ambiente, certo? Os ecossistemas são sistemas abertos, pois há uma constante entrada e saída de materiais. A transição entre um ecossistema e outro é chamado de ecótono. A gente tem dois ecossistemas que agem em transição, que é Cerrado e Caatinga. Tem outros, mas esse é um exemplo que eu escolhi, né? Aí, dentro do ecossistema, a gente tem outras hierarquias também, onde tem a comunidade ou biocinese, que é formada por todas as populações que habitam um ecossistema, né? Ou seja, habitam uma área específica ao mesmo tempo e interagem umas com as outras, como por exemplo, na beira do rio, né, você tem algumas espécies, algumas populações que interagem ali umas com as outras. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam em determinada região. Então, naquela comunidade, você tem uma população de sapos, né? Que são indivíduos da mesma espécie. E organismo é cada indivíduo que compõe uma população. Por exemplo, naquela população de sapos, cada indivíduo, né, é um organismo. São responsáveis por transformar energia e processar materiais, modificando as condições do ambiente e os recursos disponíveis. O organismo contribui para os fluxos de energia e para os ciclos dos elementos da natureza. Como a gente está falando em ciclos, né, dos elementos da natureza, então a gente vai falar dos ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos são ciclos em que determinada substância passa do meio abiótico para os seres vivos e passa destes de volta para o ambiente. Aí a gente tem o ciclo da água, onde a gente também pode chamar de ciclo hidrológico, que refere-se ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos, né? Mas para isso é importante que tenha energia do Sol, né? A sua luz provoca
o estado gasoso, através da evaporação da água da superfície terrestre. A água em estado gasoso sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Através da condensação, que é a água em estado de vapor para o estado líquido, forma as nuvens, que na verdade são gotículas de água. Em locais frios, essas gotículas podem solidificar-se e originar a neve ou granizo. Ao iniciar a chuva, processo de precipitação, a água começa a retomar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade, atingindo rios, lagos, oceanos e filtrando-se no solo e nas rochas. E aí, recomeçando um novo ciclo. Aí a gente tem o ciclo do carbono. É um processo que garante a reciclagem do carbono, o carbono é encontrado nas rochas, nos solos, nos oceanos e atmosfera. Sua absorção e fixação ocorre por meio da fotossíntese. Você tem aí no esquema o processo de fotossíntese, que ela pode acontecer no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Na fotossíntese, o gás carbônico é fixado nas moléculas de glicose. A partir dos produtos da fotossíntese, ou seja, aquilo que resultou do processo de fotossíntese, o carbono pode ser transferido para outros organismos por meio da cadeia alimentar. Pode ser dissolvido em água e nos ambientes aquáticos. Como o carbono é devolvido à atmosfera? Ele pode ser devolvido, como tem no esquema aí, a partir da decomposição dos organismos, que, por exemplo, no aragem do solo, isso intensifica essa decomposição, a partir da decomposição da matéria orgânica, onde origina compostos inorgânicos, como água, gás metano e gás carbônico. Através das queimadas, vocês estão vendo aí as queimadas, a atividade vulcânica, o processo de respiração aeróbia, que esse processo libera água e gás carbônico, e a queima de combustíveis fósseis, certo? Aí a gente tem o ciclo do nitrogênio, onde as descargas elétricas dos relâmpagos permitem que o oxigênio e hidrogênio reajam com o gás hidrogênio, formando ácido nítrico, que atinge a superfície terrestre por meio de chuvas. A fixação do nitrogênio é realizada por bactérias existentes no solo, na água e em raízes, como a bactéria do gênero Rhizóbio. O gás nitrogênio é quebrado, essa bactéria quebra esse gás nitrogênio em amônia. A amônia é transformada em nitrito pelas bactérias Nitrobacter em um processo chamado de nitrificação. Após ser absorvido pelas plantas, o nitrogênio pode ser transferido aos animais pela cadeia alimentar. Ele volta ao ambiente pelo processo de denitrificação, na forma do gás nitrogênio, ou óxido nitroso, pela ação das bactérias Pseudomonas. A queima de combustíveis fósseis libera o ácido nitroso, que reagem com o gás ozônio, formando ácido nítrico, que retorna à superfície em forma de chuva. A decomposição da matéria orgânica por micro-organismos forma compostos inorgânicos com a amônia pelo processo de amonificação. As excretas nitrogenadas dos animais também sofrem essa ação dos micro-organismos. Nos dois processos, tanto a decomposição da matéria orgânica por micro-organismos como as excretas nitrogenadas dos animais, nos dois casos, as substâncias formadas podem ser absorvidas pelos organismos ou transformadas em nitrogênio, em gás nitrogênio, pela denitrificação. Aí, por último, a gente tem o ciclo do oxigênio, onde o O2 é liberado pela fotossíntese. Aqui você tem a planta, que realiza, ou as águas, que realiza o processo de fotossíntese. Já a absorção, aí no caso é a liberação. A seta está mostrando, a liberação da planta para o ambiente, a liberação do gás oxigênio.
Já a absorção é feita principalmente pela respiração aeróbia e também por bactérias aeróbias que realizam a decomposição. Ele é consumido pela combustão, queima de materiais que resultam na liberação de luz e calor, certo? Aí a gente tem a atividade de biologia, que é referente ao dia 17 de 7 de 2020. Você pode entregar até o dia 22, tá certo? A atividade pode ser em dupla, né? Aí você tem algumas questões relacionadas com ecologia, né? Os conceitos básicos e os ciclos biogeoquímicos, certo? Vai até o 10º quesito. A atividade deve ser enviada para a sala virtual do governo, essa que a gente está começando a entrar. E as dúvidas você pode enviar para a sala virtual, onde todos terão acesso à explicação, né? Obrigada e até a próxima.